Questão 21, eletromagnetismo 3A do Unificado 2022.2. Em um certo instante, uma partícula com carga V, Q, se desloca com a velocidade v, cuja direção é paralela a um fio infinito contendo uma distribuição de carga linear lambda constante. Ou seja, a gente tem uma carga Q com velocidade v e paralelo a um fio, né, com a distribuição de carga linear lambda. A distância entre o fio aqui e a partícula é r, certo? O fio também carrega uma corrente, então tem uma corrente aqui e de mesmo sentido. Por isso que eu botei a seta para cá. Qual deve ser a magnitude de V para que a partícula continue se deslocando paralelamente ao fio? Então veja, se essa partícula aqui ela continua na trajetória paralela ao fio, significa que as forças atuantes na direção perpendicular, que eu vou chamar aqui de direção Z, todas as forças que atuam na direção Z devem se anular, certo? Por quê? Uma força que empurra o fio para cima tem que ter outra força que empurra ele para baixo de mesma magnitude, de modo que a partícula nem sobe nem desce e aí ela continua no movimento paralelo ao fio. Então, parando para pensar, aqui tem duas forças que se pode se considerar nessa direção. A primeira é a força magnética devido às cargas em movimento, e a segunda é a força elétrica de interação entre as cargas. Então veja bem, esse tipo de análise é dado pela lei força vetor é igual a carga, campo elétrico, mais essa aqui é a participação devido ao campo elétrico, e aqui é a participação devido ao campo magnético, V vetorial B, né? Força de Lorentz. Então, veja bem, como a carga é positiva, a densidade linear de carga tem que ser positiva para empurrar a carga em sentido oposto, para cima. E isso daqui é a participação da força elétrica. E como é que eu sei que a força magnética está para baixo? Porque é da seguinte forma: se a corrente está nesse sentido, pela regra da mão direita, o dedão aponta para cá e aí a direção vai estar nos outros dedos. Ou seja, o campo magnético vai estar fazendo esse movimento assim, de modo que no ponto do plano ele vai estar saindo, certo? Saindo do plano. Isso significa que se a força está para cá e o campo magnético está saindo do plano, então V vetorial B, a força vem para baixo, certo? Isso tudo dado pela regra da mão direita. V vetorial B a força está para baixo, então ela se anula de fato. Ou seja, basicamente o módulo do vetor, o módulo do vetor não, o vetor dessa parcela, ela está na direção oposta à dessa parcela. Então eu posso igualar essas duas parcelas, de modo que a força devido à parte elétrica, que tem que ser igual à força devido à interação com o campo magnético, e aí eu garanto que a carga ela permanece paralela, ou seja, nem sobe nem desce, porque essas duas forças são iguais. Então aqui a gente corta a carga. Aqui, aliás, aqui não é V vetorial B não. O B ele está perpendicular, então aqui fica V vezes B. Seno de θ mais o θ é 90, que dá seno de 90, que é igual a 1. Então fica basicamente é igual a V vezes B, ou seja, V é igual a E sobre B. A gente precisa calcular isso daqui. V é igual a E sobre B. Eu vou colocar essa relação aqui e a gente vai calcular rapidamente o campo elétrico e o campo magnético da linha
da linha de cargas sobre a carga pontual. Primeiro, vamos determinar o campo elétrico, certo? O fio é infinito, isso foi dado na questão, então a gente envolve isso daqui com a gaussiana. Deixa eu tentar desenhar um pouco mais reto isso daqui. A gente vai envolver isso daqui com a gaussiana e essa gaussiana vai passar justamente pelo ponto onde se localiza a carga aqui, ó, certo? Essa distância aqui, R. Então, pela lei de Gauss, nós teremos que E vezes dA é igual a carga envolvida sobre ε0. Carga sobre ε0. Veja que o campo elétrico aqui ele é constante. E ele só vai ter participação aqui, nessa região. Porque como o fio é infinito, aqui o vetor de área vai estar para cá, o campo elétrico vai estar para cá. Então, quando eles são ortogonais, esse produto aqui se anula. Então, só vou ter participação, de fato, na região que não são as tampas desse cilindro. Como o campo é constante, eu vou tirar ele da integração. E a integração de dA é a própria área. É justamente essa área do corpo do cilindro, que essa área é basicamente o comprimento de uma circunferência, 2πr, vezes a distância que eu vou chamar de um Dzinho, certo? Um Dzinho aqui. Dzinho. Isso daqui é carga sobre ε0. Agora, repare que quando eu dividir essa carga por esse Q, nós teremos Q sobre a distância, que isso aqui é justamente o lambda. Ou seja, o campo elétrico é igual a lambda sobre 2πr epsilon. Agora, para calcular o campo magnético, a gente envolve isso daqui com a amperiana, também passando por cima da carga. E aí, utilizando a lei de Ampère, isso é, a integral de caminho fechado de B dl, isso daqui vai ser igual a μ0i. O campo é constante, a integral de dl vira o caminho, certo? E esse caminho é quem? É o comprimento da circunferência, 2πr, μ0i. Então, o campo magnético ele vai ser μ0i sobre 2πr. Bom, então agora a gente calcula a velocidade, que é basicamente dividir o campo elétrico pelo campo magnético. Olha só, o 2πr aparece em ambos os termos, então isso vai sumir. De fato, vai restar ali dessa divisão o lambda de cima e lambda, o ε0 já tinha embaixo e o μ0 do campo magnético. μ0, ε0 e a corrente também, certo? Basta dividir o B pelo E. Então aqui nós temos a velocidade para que a carga se mantenha paralela ao fio, que é justamente o que está aqui. Muito obrigado, até a próxima.